Olá, está começando mais um De Frente com a Lei. E no programa de hoje vamos conversar com o vereador Felipe Gremelmaier, do MDB, que nos brinda aqui com a sua presença, a tratar de pautas, projetos. E de imediato lhe saúdo, vereador Felipe, uma honra tê-lo conosco aqui. Muito obrigado, Fábio. Prazer é todo meu poder retornar ao De Frente com a Lei para a gente debater assuntos da nossa cidade e da nossa região. Vereador Felipe, o senhor vereador já de 4º mandato, tem uma longa experiência aqui no Legislativo Caxiense. Antes do primeiro desses 4 mandatos ainda foi vereador suplente, então quase que 5 mandatos, digamos assim, já de parlamento. Na sua presidência em 2017, se eu lembro bem, foi retomado, digamos assim, o formato, o trabalho do chamado Parlamento Regional. É claro, não só uma iniciativa de Caxias do Sul, mas contando com a adesão das outras câmaras aqui da região da Serra Gaúcha. E o senhor mesmo, tendo deixado a presidência, o seu próprio mandato, tem sempre essa vinculação com a pauta regional. O senhor bate muito nas suas manifestações em plenário, e nunca é demais dizer, as sessões ordinárias da Câmara sempre ao vivo, pelo canal 16 da NET, pelas redes sociais do Parlamento, Facebook, YouTube, a partir das 8h30 da manhã, às terças e quintas-feiras. E o senhor tem sido insistente. O que precisamos avançar ainda nessa pauta regional, na medida que temos já uma região metropolitana da Serra Gaúcha? Bom, é um tema que eu particularmente gosto muito, tenho trabalhado nos últimos 4, 5 anos de uma forma mais efetiva essa temática. Em 2017 nós constituímos o Parlamento Regional, né? Naquele primeiro momento eram 12 câmaras que começaram a se reunir. O senhor era presidente da Câmara aqui. Presidente da Câmara de Caxias. E hoje, né, fico feliz porque já estamos em 2021 e o Parlamento Regional segue funcionando, né? Isso é uma bela conquista para as câmaras da região. E naquele momento começou com 12, hoje são 22, 23 câmaras já que participam do Parlamento Regional, debatendo os mais variados assuntos que têm interesse regional. Eu me lembro que lá naquele início ainda nós fizemos uma luta bastante interessante com relação à inclusão de Nova Roma do Sul na região metropolitana, que havia sido a única cidade excluída da região metropolitana da Serra. Então nós conquistamos isso através da Assembleia, debatemos diversos pontos que eram importantes naquele momento e seguem alguns sendo importantes hoje. As estradas, permanece esse debate agora com as concessões vindo aí. O Parlamento Regional tem cadeira, inclusive, nesse processo de debate com o governo do Estado, através da MES e do Coré de Serra. Então, é um fórum que se estabeleceu, que se criou e que hoje tem um respeito das mais variadas entidades da região. Então, sigo trabalhando essa pauta, vou seguir defendendo a junção regional. Acho que os municípios têm que trabalhar de forma unificada, não podem fugir disso nas mais variadas temáticas, e depois durante o programa a gente pode debater algumas delas, mas eu tenho certeza que quando os municípios se unem, a chance de conquista é muito maior. E nós temos a continuidade desse trabalho agora a partir do vereador Velocino Ex, que é o atual presidente da Câmara Municipal de Caxias do Sul, e algumas pautas, digamos assim, continuam palpitando, né? Com perdão por uma certa redundância aqui na sonoridade. Sobretudo o turismo. O turismo na Serra acaba sendo muito caracterizado ali com os municípios dos Campos de Cima da Serra, os cânions, depois aqui Bento Gonçalves, Gramado, Canela, e esses outros municípios, como por exemplo até Caxias do Sul, que ficou uma cidade muito caracterizada pelo aspecto de negócios, não consegue entrar tão a fundo nos chamados roteiros turísticos. As pessoas vêm São Paulo, Rio, de outros estados e conhecem Caxias, mas não incluem necessariamente Caxias no seu roteiro. Como fazer um trabalho regionalizado nesse sentido de incluir mais cidades? Porque aquelas que já estão incluídas naturalmente, talvez nem se interessem tanto, né? Tu sabe, Fábio, que esse é um grande desafio, e pesquisas recentes já apontam que com a questão da pandemia, o turismo regional está fortalecendo muito, né? E os deslocamentos estão sendo dentro de um raio de 400 quilômetros. Então, a possibilidade de agregar e de receber turistas, ela está se desenhando de uma forma totalmente diferente do que era anteriormente, né? As pessoas deixaram de viajar para o exterior nesse período, ou deixaram de viajar para o Nordeste, por exemplo, estão buscando esse turismo mais próximo aqui. Nós temos aqui, como tu falou, né, situações muito fortes de turismo, né, referências nacionais e até internacionais. Né? Há poucos dias atrás, o melhor hotel do mundo foi eleito o Hotel de Gramado.
né? Então, mostra o tamanho dessa referência. Então, nós temos os campos de cima da serra, assim, com os canyons, toda essa parte de Cambará, São José dos Ausentes, a questão do frio é muito bem vendida. As trilhas ecológicas. Agora nós temos a questão de Gramado e Canela, né, com Nova Petrópolis crescendo também, né, vem bem Nova Petrópolis agora nos últimos anos, vem crescendo muito. Vinhedos, uva e vinho, né, Bento, Garibaldi, forte, muito forte, Carlos Barbosa. Então nós precisamos incluir Caxias do Sul nisso, né, nós temos cidades menores também, Nova Pádua, Monte Belo, atraindo turistas, né? Flores da Cunha tem ido bem também. Então as cidades estão se fortalecendo. Farroupilha também tem pensado muito no turismo. Então o Caxias do Sul precisa entrar nesse roteiro, né? Não adianta ser uma cidade somente dormitório. O turista vem para cá, chega no aeroporto, dorme em Caxias e vai conhecer as demais cidades. Por que não conhecer Caxias do Sul? Através do gabinete, a gente tem nos últimos meses aí tentando mostrar Caxias do Sul para os caxienses. Né? O que nós temos de museus aqui? Casa de Pedra, Estação Férrea, Casa da Cultura. Temos diversas situações, né? Os próprios pavilhões, né? Tem um monumento lá nos pavilhões. As réplicas. Enfim, nós temos... Interior de Caxias. É o interior, nós temos diversas situações na cidade que podem ser visitadas. Nós temos a Epopeia, nós temos uma rua coberta em Caxias que pouca gente sabe que existe, que ela é na REC, né? A Epopeia Imigrante, então... São diversos pontos que as pessoas podem visitar, inclusive nós temos o Chateau Lacave, um castelo de pedra que algumas pessoas não conhecem, mas que tem visitação, inclusive. Né? Então nós temos que aproveitar isso e atrair o turista, fazer com que ele permaneça em Caxias do Sul. E eu tenho feito alguns movimentos nesse sentido, através do próprio deputado Búrigo na Assembleia Legislativa, com os municípios da região. Na semana passada, quando teve a Ultramaratona Caminhos de Caravaggio, onde 11 estados enviaram atletas para essa prova, que passou por 5 cidades. Ela sai do Santuário de Caravaggio de Canela, passa por Gramado, Caxias, Nova Petrópolis, chega em Farroupilha. Então, uma grande prova já que se apresenta como um grande ponto, né? Um grande ponto. Então, nós temos que aproveitar isso. E quando fui lá representar a Câmara na largada da prova, acabei visitando, né, o secretário de Turismo de Gramado, Nova Petrópolis, e também o secretário de Turismo de Canela e o prefeito de Canela. E o secretário de Turismo de Canela é o representante nacional do secretário de Turismo. Então, nós temos que nos aproximar dessas cidades todas. Nos interessarmos mais, digamos assim. Nós temos um encaminhamento forte com edital, com aprovação de projetos que diz respeito ao aeroporto de Vila Oliva. Será aqui em Caxias do Sul, mas englobando toda a região, que também resultou de uma ampla negociação regional, claro, com protagonismo maior a Caxias do Sul, que vai sediar, mas uma demonstração também que é possível aproveitar esse conceito regional numa negociação mais ampla. O senhor citou na sua primeira abordagem, por exemplo, a ideia de qualificar as estradas que interligam a própria região. Nós temos visto alguns diálogos entre os prefeitos, na medida em que as estradas têm entroncamentos, compartilhamento entre as cidades. É por aí também, vereador, porque o turismo se beneficia de uma melhoria de infraestrutura também. Sabe, Fábio, que a questão das estradas, ela é fundamental. E a região metropolitana agora, avançando a governança, que é a Constituição oficial da região metropolitana, a possibilidade de busca de recursos para grandes obras através da região metropolitana, no Estatuto da Metrópole, existem linhas de crédito no governo federal de captação de recursos para regiões metropolitanas. Então, isso também vai ser permitido. A vinda do aeroporto de Vila Oliva para cá, é óbvio que vai ser um marco, né? Ele vai ficar muito mais próximo do centro de Gramado do que do centro de Caxias. Mas é um aeroporto regional, né? Inegavelmente, o litoral vai utilizar o aeroporto daqui, a região norte do estado vai utilizar o aeroporto daqui. Então, começa a avançar, né? As licitações começam a ser lançadas agora. O desafio agora é a infraestrutura para a chegada no aeroporto, do entorno. Do entorno. Então, são grandes possibilidades que estão aparecendo. E, mais do que nunca, reforça a necessidade e a importância dos municípios seguirem conversando, buscando cada vez mais diálogo, né? O presidente da AMES e o prefeito Feltrin de Farroupilha têm feito essa liderança. Caxias do Sul finalmente voltou a integrar essas entidades todas, porque se afastou por um período, infelizmente, né? Caminhamos para trás nessa questão. A cidade que deveria puxar tudo isso acabou se afastando, mas enfim,
é passado e a partir de agora nós temos que cada vez mais atrair a região. Vereador Felipe, uma curiosidade, pelo seu acompanhamento, por toda essa interlocução com as autoridades aqui da Serra Gaúcha, a partir de Caxias, enfim, mas a viabilidade do próprio aeroporto, esse é um outro questionamento. Ok, tem um projeto, em alguns anos teremos o aeroporto a pleno funcionamento, mas a competitividade dele, para manter passagens a valores competitivos, as próprias cargas, porque o mercado ele é meio traiçoeiro, na medida em que o preço está mais vantajoso em dado lugar, o empreendedor topa pagar até um frete para aproveitar um transporte mais barato. Como que ele se viabilizará economicamente, do ponto de vista de atração, de competitividade? O senhor vê um apelo nesse sentido? Eu vejo que não tem outra alternativa se não ter uma PPP no aeroporto, né? E mais, estradas bem conservadas diminui o custo de quem leva as cargas para esse aeroporto. Então, é uma junção de elementos que vão fazer com que esse aeroporto tenha ainda mais viabilidade. Né? Tu não vai querer competir com o aeroporto de Porto Alegre. Né? A Fraport lá vai estar instalada lá quando esse aeroporto estiver pronto há mais de 10 anos, possivelmente. Uhum. Se eu não me engano, já está há 4, 5 anos em Porto Alegre. Então, vai estar extremamente estruturado esse aeroporto de Porto Alegre, cada vez mais. Né? Então, nós temos que ter condições de competir. E o turismo pode ser, sim, um grande gargalo para se utilizar. Né? Até porque, se tu pegar a quantidade de turistas que vêm para a região das Hortênsias, os turistas que vêm para a região do Campos de Cima da Serra, já é um grande número de turistas. E aí, tu sabendo atrair também para essa nossa região toda aqui, a tendência é que muitas pessoas venham para esse aeroporto rotas, né? E acabem conhecendo a grande Porto Alegre. O turismo se misturando com outros objetivos. Sem dúvida nenhuma. Né? Não, carga e turismo inevitavelmente vai ter que ser. E também um aeroporto de negócios, obviamente, como é o nosso aqui hoje, que tem voos comerciais. Né? Como tem voos comerciais. Então, não tem alternativa. Nós estamos na reta final do programa, digamos assim, vereador. Como o senhor vê a evolução dessa pauta? Como o senhor falou, houve um período de instabilidade com relação à integração de Caxias do Sul a esses órgãos regionais. Com o governo do ex-prefeito Flávio Cassina, aconteceu uma retomada e o próprio andamento desse projeto do aeroporto. E agora, com o prefeito Adilóide Domênico, tudo indica que Caxias seguirá nessa toada. O que o senhor considera que seria necessário, digamos assim, para um avanço ainda mais efetivo nesse sentido? E que contribuição a própria Câmara pode dar? O senhor não isoladamente como vereador, mas a Câmara também como instituição. O vereador Velocino, que é o nosso presidente, tem sido ativo no Parlamento Regional. Então, tudo indica que, digamos assim, a noção política de participação nesse processo está clara. Mas por onde avançaremos agora? Olha, eu acho que a grande luta do governo municipal, e já comentei isso com o prefeito e com a vice-prefeita Paula Iores, é avançar na governança. Não? Eles têm que lutar muito para constituir a região metropolitana através do sistema de governança, para daí sim começar a captação de recursos. De um ponto de vista mais prático. Mais prático, né? É hora de colocar o trabalho em pauta. A Câmara colaborou, né? Tanto que o ingresso de Caxias na região metropolitana foi um projeto de lei meu e do ex-vereador Gustavo Toigo. E aí Caxias do Sul entrou na região metropolitana, que nem isso o governo anterior havia feito. Né? Então, a Câmara já vem colaborando, tenho certeza que vai seguir colaborando nas mais variadas pautas, tudo aquilo que o governo enviar com relação a outros municípios, parcerias, eu serei um defensor, analisarei com muito carinho essas ideias, esses projetos e nós temos que fazer funcionar. Nós precisamos e dependemos de um trabalho conjunto com os municípios. E isso tu efetiva, na minha visão agora, com a implementação da governança na região metropolitana. Bem, vereador, vamos continuar acompanhando essa pauta do desenvolvimento regional, digamos assim. Já deixo o convite para que o senhor retorne nos próximos meses e até pela própria mídia da Câmara de Caxias do Sul, TV, redes sociais, nosso site institucional. Continuaremos atualizando essa pauta. E nesse minuto final, então, eu vou pedir que o senhor, de forma breve, compartilhe com quem está nos acompanhando agora algum ponto que não tenha ficado muito claro, dê um recado final, ao mesmo tempo em que aparecerão na tela os seus contatos telefônicos, e-mail, para que quem está nos acompanhando neste momento possa enviar críticas, sugestões ou elogios, o espaço ainda é seu. Eu quero só reforçar a importância que o turismo terá e já está tendo na retomada econômica por causa da pandemia.
A gente percebe um movimento muito grande nas estradas da região nos finais de semana, de pessoas se deslocando entre as cidades para conhecer vinícolas, parques, praças, monumentos, restaurantes, enfim. O movimento já está muito grande regionalmente, as pessoas já começam a perceber isso. Então, eu quero fazer um convite às pessoas que ajudem a vender Caxias do Sul para os seus amigos que moram fora, para as pessoas que não são daqui, que levem seus filhos conhecer os nossos museus, nossos monumentos. O senhor fez isso esses dias, né? Tenho feito com meu filho, inclusive. Eu vi as postagens. Está muito interessado em conhecer os pontos turísticos de Caxias do Sul e nós temos que mostrar para as crianças, né? E, consequentemente, as pessoas acabam conhecendo e indo visitar e acabam ajudando a vender a cidade. Então, se eu pudesse fazer um chamamento, é que as pessoas nos ajudem a divulgar Caxias do Sul. Mais uma vez, muito obrigado, vereador. Acabamos de conversar, então, com o vereador Felipe Gremelmaier, do MDB. Obrigado pela audiência. Até o nosso próximo encontro.